Olá, estamos na época do pinhão, essa delícia, esse ingrediente maravilhoso, normalmente preparado em receitas gaúchas, mas hoje eu vou mostrar uma receita clássica, uma receita de uma preparação que chama entrevero. Isso é uma receita das serras catarinenses, que é uma receita deliciosa que a gente utiliza o pinhão. Bem, para essa receita então, eu preciso 250 gramas de bacon em pedaços, uma cebola cortada grosseiramente, 250 gramas de pernil ou lombo, também cortado em cubos, 200 gramas de linguiça calabresa, que você pode substituir pelo salame, aquele salame tipo italiano. Aproximadamente 300 gramas de carne bovina, aqui eu estou utilizando alcatra, mas você pode utilizar outra carne de sua preferência. 3 tomates picados em cubos, com semente, com casca. Meio pimentão cortado também em cubos. E aproximadamente 2 xícaras de pinhão descascado, que é esse daqui, que eu já tenho ele no ponto. Bem, eu vou mostrar primeiro como preparar o pinhão, que é a parte mais complexa da receita. Bem, o pinhão você compra ele, hoje a gente consegue comprar ele com preço excelente, é só comprar, lavar e com uma tesoura, o segredo é esse. Com a tesoura eu venho na pontinha dele e eu vou fazer o corte, tirando a cabecinha do pinhão. Feito isso, está pronto. Eu vou levar ele para a panela, de preferência na panela de pressão, e assim que pegar pressão, a gente deixa cozinhando 30 minutos. Depois que passou esses 30 minutos, é só apertar que ele sai. Aí aqui eu tenho apenas a castanha, então ele vai ficar nesse ponto depois de cozido. Em uma vasilha, tradicionalmente é preparado numa forma, numa panela de arado. Aqui eu estou utilizando uma panela de paella. Eu vou levar ao fogo, deixo esquentando, acrescento um pouco de óleo, bem pouquinho, por quê? Porque eu vou trabalhar com o bacon. Então já dei uma leve refogada no bacon, agora eu jogo para o lado e eu venho com a carne de porco. Como eu falei, eu estou trabalhando com pernil, coloco o pernil. Lembrando que eu não temperei. Agora sim, eu venho aos poucos e com cuidado colocando um pouco de sal. Um pouquinho de sal, pimenta do reino. E também vou dourar essa carne de porco. Então já dei uma leve dourada também na carne de porco. Agora é só colocar a linguiça, coloco a carne bovina, também em cubos e também sem tempero. Um pouquinho de sal. Agora a gente finaliza com a cebola, o pimentão. Então, depois que já refogou todos os ingredientes, a gente vai colocar o tomate. O tomate, na verdade, ele vai criar um caldo que vai dar a textura no entrevero. E como eu disse, caso necessário, a gente pinga um pouquinho de água, então mais ou menos meia xícara, de meia xícara a 1 xícara de água, apenas para ter esse caldo, para que a gente consiga soltar toda a borra que deu no fundo da panela, onde está todos os sabores. Então, que a gente vai deixar ele agora para finalizar a cocção. Agora sim, eu finalizo com o pinhão já cozido e descascado. Então, a gente joga o pinhão sobre a preparação, mistura, e agora eu vou deixar ele cozinhando por mais ou menos de 10 a 15 minutos para que todos os sabores se misturem e para que todas as carnes tenham uma cocção perfeita. Passado então os 10 minutos de cocção, olha como é que já está, o nosso molho já está mais grosso, então ele já cozinhou, já deu a textura que eu quero, todos os elementos já estão cozidos. Tradicionalmente, ele é servido na própria panela. Então,
reúne a família, é colocado essa panela no meio da mesa e a gente vai degustando o prato. Aqui você pode servir ele acompanhado com um arroz ou até mesmo com uma farinha ou apenas uma farofa. Aqui eu vou montar um prato apenas para mostrar. Então, é só colocar, tá aí, um prato delicioso com esse ingrediente que muita gente está acostumado a comer ele apenas cozido, mas você pode preparar não pratos salgados, mas também pratos doces, pudim, bolo, você consegue preparar com pinhão, que fica uma receita deliciosa. Então, uma receita clássica e uma receita que eu tenho certeza que todo mundo vai aprovar.